Bom dia, Frazão. Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes também. Uma excelente sexta-feira, ainda de ressaca eleitoral, mas a campanha já está rolando, né, Carol? Exatamente, terça-feira com ressaca ainda. A gente vai olhar com mais atenção para o Senado. A gente está vendo um Senado mais à direita, ou seja, muitos nomes colados, inclusive ao bolsonarismo, muitos ex-ministros que foram eleitos. Queria que você começasse falando por aí. Carol, já no domingo isso começou a surgir, né? E eu acho que é interessante da gente trazer para a reflexão do nosso ouvinte, para quem nos acompanha também pela internet. Tem um fator que eu acho que é muito relevante, que mostra a força da candidatura do presidente Bolsonaro, a força da direita nessa eleição. Ele, mais uma vez, conseguiu levar para o Congresso e também para os estados uma série de seus apoiadores. Ele é um cabo eleitoral, continua um cabo eleitoral muito forte, a despeito da alta rejeição que tem. E dessa vez foram pessoas não totalmente desconhecidas. Aliás, muitos dos desconhecidos, ou que tentavam só usar, tomar emprestado, sem nenhuma experiência relevante na política, o nome dele, ficaram pelo caminho. Por exemplo, a família dele aqui em Brasília, que tentou entrar na Câmara Distrital, que seria equivalente à Assembleia Legislativa, a ex-mulher dele não conseguiu, a Cristina Bolsonaro, o Léo Índio, que é primo, sobrinho dele, né, do presidente Bolsonaro, também não conseguiu, o irmão da Michelle, da primeira-dama, também não conseguiu, ou seja, tem alguns elementos aí para a gente estudar. Parece que é um bolsonarismo ou uma direita bolsonarista, mas uma direita com alguma experiência, sobretudo quem ele conseguiu colocar com experiência no executivo. O presidente Bolsonaro levou está levando sobretudo para o Senado, mas há também esse fenômeno na Câmara, mas o Senado é muito evidente porque ele traçou essa estratégia antes da filiação dele ao PL, era uma estratégia pensada do presidente, porque ele detectou, ele percebeu lá atrás que o Senado era um entrave, era uma barreira sobretudo as suas pautas mais ideológicas ou algumas mais radicais, por exemplo, o impeachment de ministros do Supremo, entre outros. Essas pautas tinham mais adesão na Câmara. A Câmara foi e continua sendo, na gestão do Rodrigo Maia, um pouco menos, na gestão do Arthur Lira, muito bolsonarista e muito favorável ao governo. No Senado, o governo também venceu, elegendo tanto o Davi Alcolumbre primeiro, quanto o Rodrigo Pacheco depois. Mas o Rodrigo Pacheco não se comportou como o governo desejava e se transformou, ao menos, num entrave. Ele segurava algumas pautas, ele tentou, por exemplo, segurar a CPI da Covid e não conseguiu. Ele era contra, mas a CPI foi instalada. Então, o Senado foi um problema maior político para o presidente Bolsonaro. Ele percebeu isso e montou estrategicamente uma chapa muito forte, sobretudo com seus ex-ministros. Então, o presidente Bolsonaro consegue levar para o Senado não gente completamente inexperiente na política, uma sua primeira aventura, o que vai chegar lá sem saber muito bem o que fazer. Também não são necessariamente políticos com grande experiência parlamentar. Alguns sim, ele conseguiu aliados, trazer aliados de volta, por exemplo, o Magno Malta, no Espírito Santo, que já foi senador e está voltando. Mas ele leva o vice-presidente Hamilton Mourão, ele leva Damares Alves, de ministros, né, para a gente ficar nos ministros, a Tereza Cristina, o Marcos Pontes, o Rogério Marinho e o secretário da Pesca, o Jorge Seif, que era o que se equivalia no passado ao Ministério da Pesca. Todos E esses Sérgio saíram. Moro, né? E o Sérgio Moro. Eu vou chegar no Sérgio Moro também. O Tá bom. Sérgio Moro debandou, né, Carol? Não falei do Moro agora, porque o Moro Vai entrar debandou. em outra categoria, né? Ele está se recompondo com o presidente. Aliás, é uma mácula que vai ficar na trajetória política do Moro. Ele sai do governo denunciando o crime do presidente e depois apoia esse presidente. É algo que ele precisa explicar melhor. Ele se apoia, inclusive, no presidente, na campanha do presidente, para chegar ao Senado. Mas está lá e está recompondo com o bolsonarismo. E, de certa forma, ele não vai poder. Eu, inclusive, considero que ele está dentro do campo da direita do bolsonarismo. O Moro, porque ele usou disso na campanha dele, inclusive usou santinhos, tinha santinhos, ele foi questionado por isso, pedindo voto no Bolsonaro. Ou seja, Oficialmente tem o nome de Santinho, né?
Exatamente, a campanha do É. Moro fez a campanha com o Bolsonaro. Eleitoralmente agora, ele se utilizou do apoio do presidente Bolsonaro. Se isso vai continuar assim ou não, ele vai precisar explicar. Mas tá aí. E ele está se dispondo, ele, Deltan Dallagnol, a turma da Lava Jato, que está voltando para a Câmara também, continua fazendo campanha contra o PT, contra o presidente Lula. Então, está no campo do Bolsonaro. Há alguns levantamentos que colocam que dos 27 senadores agora, consideram somente 15 eleitos com o Bolsonaro. Eu considero 19, porque os outros 4 são justamente o Sérgio Moro, que fez uma campanha que alguns consideram mais ou menos independente pela União Brasil, são os 4 do União Brasil. É porque eles estariam, em tese, com outra candidata, a Soraya, mas se a gente olhar para os 4 são bolsonaristas, os 4 são base de apoio do governo no Congresso. O Alan Rick, no Acre, que foi deputado e agora está indo para o Senado. O Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, ele é um aliado do governo, não sempre se comportou assim no Congresso. Claro que tem divergências, tem interesses, mas tem também o Efraim, deputado Efraim Filho, que é um deputado que disputa as eleições pela União Brasil, pela direita, era um deputado do Democratas. Ou seja, não é um deputado que vai apoiar Lula, não é uma base de apoio a Lula. Então, esse cenário se converte num Senado muito mais forte à direita, uma outra direita, não é uma direita de aventura, como a gente viu chegando na Câmara dos Deputados, ou inexperiente com o presidente Bolsonaro, são pessoas que já têm uma experiência política, seja no executivo ou no legislativo, e são pessoas, isso majoritariamente, é claro, e são pessoas que vão fazer desse Senado, num cenário de vitória do Lula, também um problema para o governo Lula, porque hoje o Senado poderia ser entendido, a atual composição, como um Senado de lideranças, as formadoras do Senado, as pessoas que viram voto influenciam no Senado, mais amigável para o Lula. E também será um problema para a própria disputa da liderança, né, da chefia, presidência do Senado no ano que vem. E aí, além do Moro, Carol, eu só queria registrar que dessa estratégia do presidente Bolsonaro de levar essa turma para o Senado, e repito, isso foi pensado desde antes da filiação dele, ele já falava isso. Eu quero a chapa de senadores. Para o partido que eu for e na minha eleição, eu quero apontar quem serão os candidatos ao Senado, não só candidatos a governos estaduais. Não era, sequer era a principal preocupação dele, ele sempre falava no Senado. E ele só não conseguiu emplacar o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, em Pernambuco, desses senadores ex-ministros, né, vamos dizer assim. E a senadora Flávia Arruda, que seria candidata ao Senado, na verdade, deputada Flávia Arruda, não se tornou senadora, era ministra também da Secretaria de Governo, mas a Flávia é uma bolsonarista de ocasião e disputou com uma bolsonarista raiz, que tinha apoio da família do presidente, da primeira-dama, a Damares Alves. A gente falou nos últimos dias dessa disputa aqui no Distrito Federal. Então, e vou lembrar mais um, tá? O Mandetta. Mas o Mandetta, esse sim, estava bastante afastado do bolsonarismo. Né? O Luiz Henrique Mandetta perdeu para Tereza Cristina, essa do campo do presidente, reconhecida e apoiada por ele no Mato Grosso do Sul. Mas, assim, só um parênteses aqui, é difícil entender essa trajetória do Mandetta, que foi cogitado para ser cabeça de chapa, né, para ser candidato à presidência da República, ganhou muita visibilidade, com a questão da Covid, do enfrentamento no início, e aí a gente teve, no final das contas, o Pazuello sendo eleito e não ele, né, e enfim, nem conseguiu nenhum cargo, né, Luiz Henrique Mandetta. O negacionismo ganhou, na eleição ganhou. pelo menos. Em alguns casos, sim, em alguns casos ganhou. Alguns senadores da Covid foram recompensados, mas eu acho que ali não está só o cálculo da vacina, Raíssa e Carol, ou da defesa, né? Porque isso não explicaria, por exemplo, a derrota do Mandetta. O Mandetta, que foi um ministro que foi defenestrado, né, e demitido do governo por defender, naquele momento, o que a ciência indicava como melhor prática. E aí não explicaria a vitória do próprio Pazuello. Tem outros elementos para esse cálculo, e tem também a vitória de alguns senadores que se destacaram na CPI da Covid, como o presidente da CPI, o Omar Aziz, que voltou a conseguir. Não foi fácil,
Não foi nada fácil. Até o finalzinho da apuração, ele estava tomando um calor do candidato do Bolsonaro, Coronel Menezes, e conseguiu virar a eleição nas últimas urnas de apuração. Mas ele voltou, e o Otto Alencar da Bahia, que também estava no combate, voltou. Agora, voltou o Osmar Terra, por exemplo. Osmar Pois é. Terra na Câmara, com uma votação, se eu não me engano, agora 103 ou 105 mil votos, uma votação expressiva no Rio Grande do Sul. A gente sabe de todas as previsões que o ex-ministro da Cidadania, médico, errou, se equivocou, ficou marcado por isso. Interessante de olhar como foi esse cálculo pelo Seara, eleitor. né? Pelo eleitor. Vamos dar uma olhada também na eleição em Minas, que lá em Minas tem uma tradição que às vezes se repete, né, de votar num para candidato para presidente e no outro de outro campo, né, para governador. Então, em 2002 teve a eleição da chapa Lulécio lá, né, Lula e Aécio. Agora foi a Luzema. Acho que é melhor deixar o nome do presidente primeiro, porque senão fica outra coisa, fica Zemula. Acho que não é, acho que é melhor Luzema. Mas qual o papel agora do Zema lá? Porque o Bolsonaro conta com esse apoio, né? E são 600 mil votos de diferença, aproximadamente, a favor de Lula, lá no primeiro turno em Minas. Exato, Heisen. Eu acho que a gente está vendo agora, já começou, né? Inclusive no domingo à noite, as declarações dos candidatos. O normal, agora nessa primeira semana, é ter uma primeira semana de segundo turno com declarações de apoio. A gente está vendo que a Simone Tebet está indicando que ela vai, isso já dado como certo nos bastidores, mas ela anunciará o apoio ao Lula. Tem uma ala importante do PSDB que também está vindo a público, sobretudo a ala mais experiente, para dar apoio ao Lula. O PDT também vai tomar esse caminho, o Cidadania, o Roberto Freire, o presidente anunciou ontem, eles vão discutir hoje com o PSDB. Aí o PSDB tem algumas questões, tem muitos prefeitos que estão já declarando apoio ao presidente Bolsonaro por interesse, pelo seu próprio interesse eleitoral e político, e não do partido. Vai ter algumas coisas que a gente vai precisar observar de como vão se definir. No campo do Bolsonaro, o que está ocorrendo agora, que a gente vai estar vendo com mais evidência, é o presidente buscando o apoio dos governadores que se elegeram no primeiro turno e que estavam distantes dele, e com quem ele acha que pode melhorar o seu desempenho. Por que Minas? Por causa da importância do tamanho do Colégio Eleitoral de Minas Gerais, que é o segundo do país, e tem essa máxima, né, que a gente tem visto nas últimas eleições: quem vence em Minas acaba levando o Brasil. Tem essa diferença de votos que o Heisen comentava. O Lula acabou venceu, como as pesquisas, aliás, indicavam, nesse caso, que o Lula venceria em Minas, uma diferença pequena, é verdade, uma diferença de 600 mil votos, é uma diferença, alguns pontos percentuais, e que não condiz com o resultado eleitoral do Estado de Minas Gerais. O Estado reelegeu o Romeu Zema, que já declarou, inclusive, ontem, que será um aliado do presidente Bolsonaro, vai anunciar, está negociando isso nos próximos dias, e que poderá, segundo a campanha do Bolsonaro, os estrategistas, e aí vai estrategista político, estrategista militar, todos veem o Zema como uma peça-chave para talvez tentar virar o voto do Lula em Minas, e isso daria, no entendimento deles, uma vantagem grande ao Bolsonaro, para tentar casar. O voto do Zema, de fato, não foi casado com o do Bolsonaro. Na capital, em Belo Horizonte, foi. Mas, no restante do estado, não. O Zema conseguiu mais votos para o interior de Minas, e era interessante, quem quiser, tiver curiosidade de ver a mancha, essas imagens estão disponíveis, o Estadão fez, vários portais também fizeram de informação. A mancha de votos do Zema não se casa com a do Bolsonaro. Ela avança sobre os votos do Lula em várias cidades do interior. O jogo, então, está no interior. É aí que a campanha do Bolsonaro acredita que o Zema pode ajudar a reverter votos a favor dele. O interior de Minas, sobretudo o norte de Minas, é uma região muito mais pobre, que tem muito mais a ver, inclusive, para muita gente, com a região do semiárido do Nordeste do que com o Sudeste, Minas Gerais, o sul de Minas, que tem mais influências do Rio, de São Paulo, são áreas mais desenvolvidas. E é aí que está o jogo. O Bolsonaro quer casar o Zema, quer usá-lo, e agora, eu só que tenho uma observação que não sei se vai ser tão efetivo assim. O Zema está disposto
a declarar voto ao Bolsonaro, o PT quer convencê-lo a não se engajar na campanha, apesar da declaração de voto que ele já disse que irá fazer, mas que não vai ajudar o PT. O projeto dele é combater o PT. Talvez o Zema tenha outros planos políticos também. Ele pode surgir como uma força, surgirá da direita em 2026, inclusive a depender do desempenho no seu governo, mas poderá pleitear uma presidência da República. Fará isso depois de um segundo mandato do Bolsonaro, ou fará isso então, com o apoio do bolsonarismo, ou faria isso pela oposição, via como um pós-Bolsonaro, né, na oposição a um governo Lula, se o Lula se eleger agora. Esses cálculos têm que ser feitos. O fato é que o comportamento do Zema, nesse primeiro turno, já foi pró-Bolsonaro, embora não declaradamente. Se a gente vê o que aconteceu em Minas Gerais, Carol, além dessa eleição majoritária, a gente percebe isso. O Zema não elegeu nenhum deputado federal para o seu partido. O PL do presidente Bolsonaro fez um arrastão na eleição de deputados federais da Câmara em Minas. E se a gente olhar para a Assembleia Legislativa de Minas, o Zema só elegeu 2. O Partido Novo só elegeu 2 deputados. Os mesmos, o mesmo número que já tinha, não são os mesmos, mas é o mesmo número que já tinha. E o PL, mais uma vez, fez um arrastão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, levando a maioria das vagas com o PT em segundo lugar. Um espelho do que foi também nos deputados federais eleitos em Minas. Então, o Zema não ajudou o próprio partido. O Partido Novo, aliás, o Zema é um dos próceres do partido hoje, será um dos manda-chuvas do partido, ele se bolsonarizou. O Partido Novo tinha 8 deputados, terá 3. O que aconteceu? O que aconteceu em Minas é um exemplo disso. O partido não se ajudou. Então, o próprio comportamento do partido na eleição nacional, com o Felipe Dávila, ficou evidente no último debate da TV Globo, que ele estava fazendo uma escada para o Bolsonaro, fazendo dobradinha com o Bolsonaro. Então, é importante olhar se o Zema também já não ajudou o Bolsonaro, se ele já não fez a campanha casada com o Bolsonaro, embora não declarada. Seria uma campanha de envergonhada, né? Ou, sim, Sim. Tem pouco muita oculta. interpretação de sinais, né, por isso, quão valioso é o depoimento de vocês que acompanham tudo de pertinho aí, direto de Brasília.